Boa noite a todos. Eu gostaria que o Alan me ajudasse, o Ministério de Louvor me ajudasse. Eu queria cantar aquela canção, né, em que a gente diz que para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser o que a gente tem de melhor, de maior. Nós somos o sacrifício, porque essa canção fala exatamente do que Deus quer tratar conosco nessa noite. De entregar o nosso melhor, de entregar a nossa vida. E quando eu ouvi essa canção a primeira vez lá atrás, eu falava assim, uau, Senhor, como o Senhor é perfeito. O Senhor trata em cada detalhe. Amém? Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei. Eu vim, meu Senhor, eu vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, aleluia, de receber meu melhor. Não te darei, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. De todo o coração, toda alma, com toda a força te amo, te amo, te amo, Deus. De todo o coração, toda alma, com toda a força te amo. Declare de todo o coração, de todo o coração, toda alma, com toda a força te amo, te amo, te amo, Deus. De todo o coração, toda alma, com toda a força te amo, te amo, te amo, Deus. Declare, eu me dou por completo pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício, eu me dou por inteiro. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício. Te adoramos, Espírito Santo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício. Eu me dou por inteiro, por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Declare de todo o coração, de todo o coração.
de todo o coração, toda alma, com toda a força, te amo, de todo o coração, de todo o coração, toda alma, com toda a força, te amo, Aleluia, você pode se sentar. Eu quero que você me ajude a orar nessa hora. Amém? Senhor, eis aqui a minha vida. O Senhor sabe como está o meu coração, diante daquilo que o Senhor tem trazido, diante daquilo que o Senhor quer fazer. Toma minha vida, toma minha boca, toma tudo que eu sou, porque há muito tempo eu já fiz um pacto com o Senhor. E o Senhor tem mudado a minha história. E o Senhor sabe que o meu desejo é te agradar. Que nessa noite eu não te atrapalhe, mas que o Senhor flua através de mim e que eu possa dar à igreja aquilo que está no teu coração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Quebranta todos os corações aqui, Senhor. Solos férteis para receber da tua palavra. Vidas sendo transformadas é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, repita comigo, força. Olha para vocês verem o título. Eu busquei o título, né? Da palavra que Deus deu. O reino de Deus é tomado pela força. Aleluia? Pela força. Mas há uma palavra sobre essa casa. Né? 1000 filhos. Não é isso? Nós estamos nesse processo de 1000 filhos. Se quiser até colocar arte, não sei se há como. 1000 filhos. São filhos. Não são ovelhas, como já foi dito aqui. Porque filho se relaciona com pacto, com amor. Ovelha, como já foi dito, é burra, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Um filho se relaciona com amor, com seu pai. Então, nós temos uma palavra de filhos neste lugar. Agora, o interessante que Deus me trazia, que todos nós aqui, sem exceção, somos filhos. Todos somos filhos. Todos nascemos. Nascemos em algum momento, seja qual for a sua situação do seu nascimento, você é um filho. Ainda que você nunca tenha conhecido sua mãe e seu pai, você é filho. Você foi gerado, você veio ao mundo através de uma vida. E esse nascimento como filho natural de alguém, não foi escolha sua. Né? A palavra, há pessoas que dizem até que fulano foi um acidente, quer dizer, nem eu escolhi ter, veio por acaso. Né? A gente ouve isso, os filhos do acidente, os filhos da violência. Mas de uma forma ou de outra, você foi gerado naturalmente como filho. E você não escolheu. Muitos se questionam, já ouvi isso. Por que eu nasci nessa família? Se eu pudesse ter escolhido, se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher mudar a história da minha família, se eu pudesse escolher não ter nascido nessa família, não ter esse pai, não ter essa mãe, não ter essa parentela, você não escolheu. Ser filho natural não foi sua escolha. Mas existe um momento na minha e na sua vida que você pode escolher se tornar filho de Deus. Existe um nascimento, existe uma paternidade, que é a verdadeira paternidade, que essa você escolhe. Essa você pode escolher. Essa, durante a sua caminhada, você pode decidir se você quer se tornar filho de Deus. E isso é uma escolha, não é um contrato de adesão, onde você vai com todo mundo, onde você vai e participa, eu me tornei. Isso é uma escolha, porque você escolhe movido por amor, movido em busca desse pai. E todos nós somos convidados a nos tornar filho em um determinado momento da nossa vida. Isso está na palavra. Em João 1,12 diz assim, Evangelho de João 1,12. Se você quiser abrir, senão eu vou ler aqui. Todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A tua escolha, você que entrou aqui a primeira vez nessa noite, um dia eu entrei como você, e eu ouvi essa palavra de filho. E eu não tinha escolhido a minha paternidade natural, como todos nós.
Mas eu entendi que eu podia escolher me tornar filha de Deus, porque é isso que a palavra diz. A palavra diz que você se torna filho por escolha, primeiro em crer em Jesus. E é interessante porque eu nasci dentro da igreja. Eu nasci, fui batizada, tudo, então eu achava que eu já era filha. Já sou filha, Deus já está comigo, Jesus já está comigo. A tua paternidade natural, você recebe ao nascer. A tua paternidade com Jesus, com Cristo, com Deus, você escolhe. Então você precisa declarar. Em um determinado momento da sua vida, você precisa escolher e declarar. E é assim que tem que ser feito. E quem diz isso é a palavra. Mas a base para eu escolher a minha paternidade, a base para eu escolher me tornar filha de Deus, é primeiro crer em Jesus, no que Ele fez na cruz. Quando eu creio nele, quando eu aceito isso, aí eu declaro. Porque um pacto você tem que declarar. Quando um homem se casa com uma mulher, ele faz um pedido, né? Tem normalmente o pedido de casamento. Você aceita casar comigo? Ela tem que declarar se ela aceita ou não aquele pacto. Sim, eu aceito. Você tem que se manifestar. Para você se tornar filho, você também tem que se manifestar. Você também tem que aceitar. Porque lá atrás você pode não ter tido escolha. E até hoje você vive uma história frustrado, dolorido, machucado pela construção da tua história, pelo que você viveu. Mas quando você decide se tornar filho de Deus, através do que Jesus fez, Ele reescreve uma nova história para você. Ele tem um compromisso com você. Você recebe uma nova paternidade sobre a sua vida. Mas isso não é algo imposto, isso é uma escolha. Isso é algo que você decide, é íntimo e pessoal. Não é um convite para vir a uma religião. Não é um convite para uma denominação. Não é um convite para uma igreja. É um convite a ser filho dele. E aí você escolhe e declara. Mas por que eu tenho que declarar? Onde está isso? Eu queria te convidar a abrir em Romanos 10, 9. Ou se você não achar, eu vou abrir aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dos mortos serás salvo. Visto que com o coração se crê com a justiça e com a boca, repita, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso confessar. Eu preciso dizer que eu recebo aquela paternidade. Se antes você não teve escolha, se você foi fruto de um abuso, se você foi fruto de um acidente, hoje você tem uma escolha. Você pode escolher mudar a história da sua vida e trazer sobre ela a verdadeira paternidade de Cristo sobre a sua vida. A paternidade de Deus através de Cristo, isso é uma escolha. Isso é mais do que aderir a uma religião, a um projeto. Isso é uma transformação da sua vida. E você precisa declarar e precisa falar. Porque nessa você escolhe. Nessa não é um acidente. Nessa não há violência. Nessa você faz por amor, por entender quem é Ele na sua vida. Esse é o primeiro ponto que Deus trazia comigo nessa noite. Filhos. E Ele me levou a refletir algo interessante. Porque quando eu me torno filha, quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus e ganho a salvação. Esse corpo um dia morre, mas o meu espírito viverá com Ele eternamente. Eu sou salva. Eu tenho isso na minha vida quando eu me torno filha, ligada a Ele novamente. E aí Deus me levou a algo muito interessante, que é que João Batista dizia, né, quando ele veio, que está lá em Mateus, capítulo 3, no versículo 1 e 2, e que fala assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João andava lá, e a turma achava estranho, né? Aquele cara que comia mel e gafanhoto,
né? E gritando lá, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E eu questionei assim, Deus, por que ele não gritava assim? Arrependei-vos para que te tornes filhos. Arrependei-vos para que sejas salvos. Porque quando eu me arrependo e aceito a Jesus, quando eu me arrependo, eu quero abrir mão de toda a minha história, que eu construí até aquele momento, e ter uma nova vida com Jesus. Esse é o arrependimento. E por que ele não gritava assim? Arrependei-vos para que te torne filho. Por que ele apregoava esse reino? O que é esse reino? Porque quando você se torna filho, você é filho, você é salvo. Só isso já é motivo de alegria. Só isso já é motivo de você se alegrar por toda a sua vida. Mas Deus tem um plus, Deus tem um mais. Ele tem um reino para você desfrutar aqui. Ele tem uma vida de reino para você viver aqui. Não é só ser filho e não ser salvo. Se fosse isso, já era muito. Mas Ele tem uma vida de plenitude no reino dEle para que você viva aqui. E Ele me dizia que há aqui entre nós muitos que são salvos, são filhos, mas não têm vivido uma vida de reino. Ou não têm vivido em plenitude. E o desejo dele nessa noite é que com toda a nossa força nós entendamos o que é o reino dele. Esse reino que era apregoado e nós vivamos em plenitude o reino que ele trouxe para nós. Amém? E aonde é esse reino, né? Aonde é esse reino? Onde eu encontro esse reino? Que reino é esse que na oração de Jesus, no Pai Nosso, ele diz, venha a nós o vosso reino. Né? Na oração que todos nós conhecemos diz isso, venha a nós o vosso reino. E que a igreja por muito tempo tem esperado ir para esse reino, eu vou morrer na glória e lá eu vou desfrutar desse reino. E Jesus fala que vinde a nós, é aqui e é agora. Onde? Onde eu busco esse reino? E aí lá em Romanos 14, 19 diz onde eu encontro esse reino. Lá em Romanos diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Aonde eu posso encontrar alegria, justiça e paz? Não é comida nem bebida. Esse reino não é comida nem bebida. Ou seja, esse reino não está ligado às coisas materiais. Às coisas que eu posso comprar com meu dinheiro, à minha riqueza, ao quanto eu sou próspero ou não, ao quanto eu posso ter ou não. Esse reino fala de alegria, justiça e paz. Onde eu posso encontrar alegria, justiça e paz? Dentro. Dentro de mim. Esse reino que João já apregoava lá. Esse reino que Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Esse reino é dentro de mim e dentro de você. Alegria, justiça e paz. Dentro. E eu achei interessante as conexões que Deus foi fazendo, porque dentro de nós é esse reino. E ser filho, apesar de eu me tornar filha, ser filha não me garante que eu vou viver esse reino. Eu aceitar a Jesus, eu ser salva, não me garante que eu viva esse reino. E isso que Deus me dizia. Há muitos que não vivem o reino. E eu falei, mas por que, Senhor, não vivemos? Se te buscamos, se estamos na igreja, vamos aos cultos, por que não vivemos a plenitude desse reino? Porque esse reino é tomado pela força. Esse reino é tomado pela força. A palavra diz assim, lá achar. E aí eu fui procurar força, né? O significado de força no Aurélio, achei interessante. Força, lá no Aurélio, dicionário, diz assim, é um esforço necessário para fazer algo. Ação de obrigar alguém a fazer algo, violência, isso é força. E aí eu já fiquei, eu estou entendendo, Deus, o que o Senhor está falando, né? Eu tenho que tomar pela força. Eu já sei o que eu vou empregar. Força contra o meu marido. Força contra toda situação que me oprime. Eu vou para cima, porque se é para eu tomar pela força, então eu vou para cima de tudo que tem se oposto a mim. Eu sou guerreira, eu vou me levantar. É isso que o Senhor quer dizer para a igreja? E ele me disse assim, aonde é o reino? Dentro. Então a força que você tem que empregar
não é contra as pessoas, é dentro de você, contra você mesmo, contra tudo aquilo que te impede de viver esse reino. E muitos de nós estamos empregando uma força contra as situações, contra as pessoas, contra a igreja, contra a vida de um e de outro, quando a força que você tem que empregar é dentro de você, dentro de mim, dentro de nós mesmos, contra tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude desse reino. Dentro de nós. Dentro de nós. E aí que vem todo o enrosco. Porque é muito fácil mudar o outro. É muito fácil achar que o problema está no apóstolo L. Está no meu marido. Está na minha mãe. E empregar toda a força e vou para cima. Mas quando o negócio é aqui, quando a força que eu tenho que empregar é contra o meu mundo, contra a minha história, contra tudo que eu construí, contra os meus sentimentos, contra tudo que me bloqueia de viver a plenitude, aí a história é outra. Porque daí a gente está falando de rompimento. A gente está falando de romper com estilo de vida. A gente está falando de romper com hábitos, com desejos. É uma força que tem que manifestar o Cristo que agora vive em você, o Espírito Santo que habita em você. É uma força que Ele seja manifesto e que você diminua. Que você morra cada dia e que Ele se manifeste através de cada atitude, através de cada palavra. Então, é um rompimento dentro de você. Essa é a força que tem que ser empregada. Essa é a força que nós temos que colocar. E muitos de nós não conseguimos. Empregamos força sim. Somos rápidos em criticar o outro, em falar contra o outro, em denunciar o pecado do outro. E esse rompimento pressupõe uma mudança de vida. Se você mentia para viver um reino de justiça, alegria e paz, você não pode mentir mais. Não se trata de religião, não se trata porque agora eu virei crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Você pode todas as coisas, mas nem todas te convêm. Porque se você quiser desfrutar dessa vida de reino, em plenitude, você precisa empregar uma força contra a sua natureza, contra o que você é na sua carne, contra os seus desejos. Se você é almático, que alguém passa por você na igreja, um ministro ou qualquer pessoa, não me cumprimentou, você está na alma. Não me cumprimentou, o apóstolo L não me cumprimentou, não vai com a minha cara, estou fora da igreja. Você está na sua alma. Tudo machuca, tudo impacta, tudo dói, tudo te fere. Sai da tua alma, vem para um reino de alegria, de justiça e de paz, aonde você discerne as coisas, aonde você sabe o tempo, aonde você blinda o seu coração e não deixa coisas pequenas te atingirem e roubar o que Deus tem na tua vida. Nós achamos muitos motivos para não viver o reino. É a droga que me impede. É a prostituição, mas aqui o Anderson falou, o Kiko falou do Anderson, uma decisão. Esse rapaz decidiu viver o reino. Esse rapaz entendeu que ele tinha que sufocar essa vontade. Vou falar para você, força significa o seguinte, nós temos vários processos na igreja. Você aceitando Jesus, se hoje você tomar a decisão de entrar para essa família, de se tornar filho, você vai ser discipulado, você vai ser liberto, você vai ser ministrado, você vai ser ensinado, você vai ser amado. Mas tem um momento que é só você e Deus, onde você emprega força, onde é uma força com você mesmo, e que você reluta, e que você luta e não faz aquilo que você estava acostumado a fazer. Tem uma hora que não adianta mais pôr a mão na tua cabeça e te libertar. Não adianta mais orar. Não adianta. É uma decisão de mudança. É uma decisão de mudar e parar de fazer aquilo que você fazia e não vai fazer mais. Não consigo me libertar de olhar para mulheres. Os homens. Meu amigo, tem uma hora que é decisão. De lutar contra o teu desejo. Nós temos testemunhos nesse sentido. Você tem o teu desejo, seu olho é impuro? Cega, tampa, vira para o outro lado, muda a cadeira, sai de lá, sai do trabalho, toma uma decisão. É decisão. Apóstolo, eu não consigo. E aí é gabinete atrás de gabinete. Mas eu não consigo, mas eu não consigo. Tem uma hora que é força. Tem uma hora que é decisão. E aí é dentro de você.
cada qual na sua medida. Cada um de nós aqui sabe no que precisa empregar força para viver a plenitude desse reino. São nos seus desejos. O que você tem desejado? O que você tem querido? A palavra nos dá todos os nossos desejos. Quem é casado, do marido para a esposa, o que você tem buscado? Ah, mas eu não consigo me libertar. Já fiz libertação, já oraram, já ministraram e eu continuo assim. Força. Atitudes de mudança. Atitudes em direção ao que Deus tem para a nossa vida. As pessoas que se afetam com tudo que os outros dizem. Deixam de viver a plenitude do reino porque se machucam porque um comentário, um outro. Justiça, alegria e paz. É nele. Se a pessoa fala de você, você intercede e ora pela vida dela. Porque você está buscando a plenitude do reino. É força, é decisão. E quando essa canção vinha e falava de força, Deus ministrava ao meu coração. É necessário um esforço. E isso é individual. Isso é entre vocês e mim e eu. Ele nos capacita. Ele nos fortalece. A palavra dele diz, quando somos fracos, ele nos faz forte. Mas você precisa decidir ser forte. Há uma palavra que diz até assim, né? O reino são para os fortes. Eu gosto de completar ela assim. O reino são para os fracos, que decidem ser fortes nele. Porque você pode estar aí, não conheço, eu sou fraco, não consigo, sou fraco. Existe uma palavra para a tua vida, você é fraco? Nele ele te faz forte. Nele ele te faz vencer os seus desejos, as suas paixões, o seu estilo de vida. Reconheça a sua fraqueza diante dele, mas firme esse pacto em que você deseja em cada situação da sua vida viver o reino, manifestar esse reino. Se você bebia, o estilo de vida, que precisa dar bebida para se alegrar. O que o reino dele é? Justiça, alegria e paz. Uma decisão de pacto. Eu não preciso beber para me alegrar. Ele é a minha alegria. E no reino dele eu desfruto dessa alegria. Mas põe a mão na minha cabeça, expulsa o demônio, não sei do que. Não, a gente ora, a gente faz, mas tem uma hora que é decisão de todo mundo estar bebendo e você não. De todo mundo na faculdade estar lá com baseado e você não. Decisão. Decisão. E aí é força. Força de aguentar o julgamento. Força de suportar as críticas. Talvez uma zombaria. Qual é a sua decisão nesse dia? Mas para viver a plenitude desse reino, é com força. Uma força dentro de nós. Mas ele nos capacita a vencer cada situação. Ele nos capacita, ele nos dá força. Que nessa noite cada um de nós possa buscar. No que tem te faltado força? No que tem nos faltado força para romper, para ir em direção a esse reino, para viver essa plenitude? Porque ele dizia que muitos são filhos, mas não vivem a plenitude desse reino. O que falta na tua vida para que a justiça, a paz e a alegria que só ele dá seja manifesta? E aí eu quero te dizer, não são as circunstâncias. Quando você entende que o reino flui de dentro de você, que o reino é dentro de você, você não se move pelas circunstâncias. Você não se move se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você tem emprego, se você não tem emprego, se você já casou, vai casar. Você não se move por isso. Você se move por esse reino. Em cada situação que vem à sua vida, em cada problema, você manifesta a alegria, a justiça e a paz que ele dá. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio como filhos que queremos viver o reino de Deus. E Deus me falava de pessoas com potencial. Pessoas aqui com grande potencial. E essa é uma casa de ativação. E pessoas que caminham. E esse potencial fica ali, preso, guardado. Parece que não se manifesta, não vai além. Você precisa decidir viver o reino. Romper com todos os seus limites.
para estar aqui hoje falando, eu precisei romper com mais um limite. Mas eu já entendi que o reino tem que ser manifesto na minha vida. Então, se eu tenho que falar, eu vou. Se eu tenho que pregar, eu vou. Se eu tenho que discipular, eu vou. Eu vou porque é Ele em mim, Ele me fortalece. E o reino dele é manifesto na minha vida. E Deus me falava de pessoas com potencial, mas que não conseguem romper e sair da esfera dos seus problemas, do eu não posso, eu não consigo, eu não sei, e ir além. E ir além numa vida. E não desfrutam de uma vida de reino. Porque quando você fica parado, aprisionado, limitado pelas circunstâncias, pela tua história, pelo que foi construído até hoje na sua vida, e você não rompe, você não consegue viver a plenitude de reino. Você não consegue ter isso manifesto na sua vida. Porque você está preso àquilo que você foi, àquilo que você era, àquilo que você não consegue, àquilo que eu não posso. Essa palavra eu não posso, ela tem que sair das nossas bocas. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele diz isso, é porque Ele nos capacita a viver isso. Não é que Ele não nos capacite, é que nós mesmos não acreditamos, muitas vezes, que nós possamos fazer aquilo. Eu digo porque eu já fui assim. Quantas vezes, não é mesmo? Eliana, você vai fazer. Não, eu não posso. Eu não consigo. E deixei de ter o reino manifesto na minha vida, com a plenitude que Deus tinha, por me omitir, por me esconder. Essa é uma noite de você ser capacitado. Essa é uma noite de você renovar suas forças. Essa é uma noite de você crer que tudo pode naquele que te fortalece. Que a tua batalha não são contra as pessoas, às vezes é contra você mesmo. Dentro de você, com o que te aprisiona. Com o que tem dito que você é a sua história. Que você é fruto disso ou daquilo. Que você não consegue. Eu estudar agora, apóstolo, o que é isso? 4 filhos. Já com essa idade, eu vou fazer faculdade de engenharia? Eu vou, porque eu tenho um reino para viver e Ele se manifesta na minha vida e Ele vai prover e eu vou fazer. 50 anos agora estou inventando isso. Agora esse trabalho, não tem mais o que inventar? Não tem mais o que inventar, porque o reino é para o novo, é para a criança, é para quem está lá bebezinho de 1 ano, é para 50, é para 100, é para ser manifesto nas nossas vidas em todo o tempo. O tempo todo a igreja quer romper, quer te ativar, quer te lançar, quer que você viva esse reino. Eu falei, Senhor, por que algumas pessoas, por que não flui? Por que não flui? Porque vocês não estão empregando a força suficiente. A força que passa por cima daquela história doída que diz que você não pode. Ei, Camila, onde você saiu? Que isso, Camila? Posso tudo e vou e manifesto esse reino. É essa força. E a igreja te ativa o tempo inteiro para isso. E o que falta, muitas vezes, é você mesmo passar por cima e empregar essa força na sua vida. Essa é uma noite disso. Essa é uma noite de você tomar essa decisão, uma decisão de pacto. Pacto em viver o reino. Porque você pode caminhar toda a sua vida como filho, sem viver o reino de Deus. E eu penso que não pode existir coisa pior de se viver nessa terra. Sabendo que é filho, sabendo que eu tenho uma herança, que eu tenho direito e não desfrutar do que meu pai conquistou para mim naquela cruz. Ele conquistou aqui, é para eu viver aqui, é para eu viver nesse momento. Eu tenho uma eternidade para estar adorando Ele, mas Ele conquistou algo que é para eu viver aqui, é para eu manifestar na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E quando o reino for manifesto na minha, na sua, em Taubaté, aí se produz uma política diferente. Aí se produz uma sociedade diferente. Porque se eu entendo que o reino é de justiça, alegria e paz, e eu sou empresário, eu não tenho caixa 2. Porque a justiça vem de Deus. Mas todo mundo tem caixa 2 e todo mundo sonega. Mas na minha vida, o reino é manifesto. E Ele é a minha justiça. Então eu não preciso ter caixa 2. Eu não preciso sonegar. Mas os impostos são pesados. São pesados. Aliás, até hoje a gente trabalhou só para pagar imposto, né? Até o dia de hoje, todos nós trabalhamos para pagar imposto. É pesado, mas Ele é a minha justiça. Eu não confio na lei dos homens, eu confio nele. E Ele vai manifestar a justiça dEle no meu negócio, no meu emprego, no meu trabalho, na minha faculdade. Eu não preciso colar. Eu ensinei isso muito rápido para minha filha, com 7 aninhos, que equivocadamente fez uma colinha lá. Eu falei, filha,
Se você confia no Senhor, você não precisa enganar nem trapacear. Ele te ensina todas as coisas, Ele te capacita, Ele é a tua justiça, você não precisa disso. Quando você sabe que o reino é dentro de você e que ele tem que ser manifesto, não fica difícil abrir mão. Eu escuto pessoas que dizem assim, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil andar com Deus. Não, não é difícil andar com Deus. É difícil você abrir mão do seu eu. É difícil você abrir mão do seu eu. Andar com Deus é poder fazer como nós conversávamos hoje cedo no MMI. E ver um pai que equivocadamente, por falta de conhecimento, batia na filha. Mas com o entendimento de uma palavra, com o entendimento do que é reino na vida dele, ele muda a atitude dele, ele passa a corrigir diferente, porque ele quer que a justiça de Deus se manifeste dentro da casa, e ele é capaz de mudar um comportamento. Isso é manifestar o reino. Isso não é difícil, gente, isso é bênção. Olhar para uma menina que você vai discipulando e você vai conversando e você vê ela se apaixonando por Cristo e você vê ela abrindo mão de situações e você vê ela mudando a vida dela. Isso é difícil, isso é o que de melhor eu poderia ver. O que me entristece é uma pessoa que não consegue trocar os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, os seus eu não consigo por aquilo que Deus tem na sua vida. E se de tudo eu pudesse deixar uma coisa que queima no meu coração, não desperdice a vida de reino que Deus tem para você. Você não veio para comer sobras. Você não veio para viver uma vida mais ou menos. Você veio para ter uma vida em plenitude. Um reino dentro de você. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Porque é o reino dele dentro de mim. Não é o meu emprego ou não emprego que não me faz rei. Não é porque, não trabalho, não. O rei é porque ele está dentro de mim, ele trouxe esse reino para mim, e isso me dá autoridade para ser rei. Porque às vezes nós colocamos, mas olha a minha situação, que rei? Não tenho nem emprego, quanto mais rei. É por isso que eu acho que Jesus veio e quebrou todos os paradigmas, todas as expectativas, né? Um filho de marceneiro. Aí eu falei, Jesus, por que o senhor não nasceu filho do chefão lá, sei lá, do mais poderoso? Não é porque, como diz, nós temos que ser humilde, pobrezinho. Não é nada disso. É porque a autoridade dele, o reinado dele, não estava ligado ao dinheiro. Não estava ligado ao material. Não estava ligado àquilo que o poder pode comprar. A autoridade dele vinha do Pai que habitava dentro dele. Essa é a autoridade que nós temos. Não é uma autoridade que está ligada à circunstância da sua vida. Não é assim que esse reino vai se manifestar. E é nisso que nós precisamos de força para romper. Força para romper e entender que não são as circunstâncias que vão dizer se o reino é manifesto na sua vida, mas é a sua decisão de, através de um pacto com esse Deus, passar por cima daquilo que te oprime, passar por cima da acusação que diz, sua história é essa, você é essa, quem você pensa que você é? Eu sou filha e tenho direito a um reino de paz, justiça e alegria. Essa autoridade é dentro, conquistada dentro de nós. Qual é a força que você tem que empregar nessa noite? Para entrar nesse reino, para mergulhar de cabeça e vivê-lo na plenitude. A palavra dele diz, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu não sei você, mas eu tenho uma promessa, que eu piso na bola, mas é de glória em glória, de vitória em vitória. Se eu não venci hoje, eu venço amanhã. Se eu não vencer essa circunstância, eu vou vencer, porque a palavra diz que é vitória em vitória. Mas eu tenho uma decisão, viver esse reino. E hoje, diante dos meus olhos, eu vejo esse reino manifesto na minha vida, na minha família, no meu casamento. Mas eu luto por ele. E tive que empregar muita força para que ele fosse manifesto dentro de mim. Tive que empregar força, e quem me acompanha de perto sabe, para poder pegar a Eliana, quebrar, deixa de lado, e seja ele manifesto em mim. Não é fácil, porque nós temos uma história construída. Nós temos todo um esquema mental, né? Toda uma construção que diz que você é assim, assado, você pode isso, não pode aquilo. E aí vem um Deus sem limite, que diz que você tem dimensão mundial. Nunca saí nem de Taubaté, não viajei nem de avião ainda. Mas eu tenho dimensão mundial, porque se ele falou, eu tenho. E eu creio nisso. Eu creio, porque a promessa do meu pai ela é verdadeira. Mas tive que empregar muita força contra mim mesma. Por um tempo na minha vida eu empreguei força contra os outros. Contra o meu marido, contra a minha sogra, contra a minha mãe, minhas irmãs. Até o dia que eu entendi que essa força era aqui dentro. As circunstâncias não mudam, mas o meu mundo aqui muda.
Porque daí eu vivo esse reino. E daí não interessa que te acusam. Ué, mas o teu Deus, olha aí o que você está vivendo. Olha aí o que você está passando. E o seu Deus? O meu Deus, eu tenho um reino com Ele. Não são as circunstâncias que vão dizer quem eu sou. É Ele em mim que diz quem eu sou. É Ele em mim que diz onde eu posso chegar, o que eu posso ser. Esse é o nosso desafio nessa noite. Qual é a força que eu e você temos que empregar? O que está te impedindo de avançar? O que está te impedindo, sacerdote, de dentro da tua casa, e é retiro, e é ministração, e é palavra aos homens, e você não é o sacerdote dentro da sua casa? Qual é a força que você ainda não empregou para que esse reino seja manifesto dentro da sua casa? Não é mais oração? Não é mais ministração? É decisão. Porque viver esse reino é decisão, é escolha. Ah, mas aqui eu fui criado assim. Na minha história foi assim, porque meu pai foi assim, e fiz assim, eu só sei fazer assim. Você é chamado a um Deus que renova todas as coisas. O teu modelo não é mais o que você viu com seus pais, não é mais o que você viu com a sua família. O que de bom você viu, você traz. O que não é, reconstrua uma nova história com Ele. E qual é o meu lema? Qual que é o meu norte? Qual que é a minha direção? Tem que haver 3 coisas. Tem que haver alegria genuína. Tem que haver paz. E tem que haver justiça. Se em tudo que você disser, falar e agir, essas 3 características forem identificadas, você está vivendo o reino. E sabe o que é mais tremendo? É que essas 3 características são mais evidenciadas nos momentos de dificuldade. Naquele momento em que você olha, como o Kiko falou, e você não vê saída. Você não vê saída, você não sabe. E daí vem Deus e te surpreende. E te traz uma resposta. E gera uma paz dentro de você. Uma paz que excede o entendimento. Aonde está tudo perdido. Aonde está tudo contrário. E aquela paz te enche. Quem já viveu isso? Isso é reino. Isso é reino. Contraria todas as expectativas. Contraria todas as sentenças. Mas é preciso decisão. Decisão de mudar, decisão de ir além, decisão de romper. Com o que você precisa romper nessa noite? É com a pornografia? Ah, mas eu não consigo, já conversei com o Kiko, com a P, já fui ministrado. Força, força, força contra a tua natureza. Força contra o homem carnal que habita dentro de você e quer resistir, porque você é morada do Espírito Santo e você é chamado a andar no Espírito. E talvez você se esconda atrás do eu não posso e eu não consigo. E te falta força. Nessa noite, Ele renova as suas forças. Daí nós não temos mais desculpas nem justificativas. O que te falta para ser um discipulador apaixonado por vidas? Para ser um discipulador que seu coração queima e vê aquela vida transformada. Eu não tenho tempo, eu não tenho horário, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Força para se apaixonar pelo reino, como Ele é apaixonado. E aí todas as desculpas caem. Eu não sei, eu estou trazendo várias situações que o Espírito Santo está colocando no meu coração, mas você sabe qual é aquela que tem de impedido. Não sei quanto tempo você está na igreja, mas eu sei que Deus me dizia que tem filhos que não desfrutam do reino em plenitude, porque não conseguem empregar força. E você sabe qual é a situação em que você precisa nessa noite empregar toda a sua força contra ela. E é dentro de você. Amém? E aí tem uma palavra que fala assim, lá em Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, se você quiser abrir. 2:20. Enxergando. Se ainda te sobrarem argumentos, e você fala assim, mas você não conhece a minha história. Você não conhece como é difícil deixar isso. Está enraizado de geração em geração. Já vivi tanto com isso, não consigo, não me liberto. Já tentei de tudo e não dá certo. Já fui ministrado, já fui no retiro, já fui liberto, mas não vai. É um caso especial o meu. O meu eu não vou. Essa palavra ela diz assim. Paulo disse assim.
Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando você escolhe se tornar filho, não é mais você que vive, mas Ele vive em você. E Ele te capacita a todas as coisas. Escolha nessa noite. Escolha quebrar com tudo aquilo que tem te impedido de viver em plenitude o reino dele. E é agora, é hoje. É como pai, é como filho, é como funcionário, é como empreendedor, é como mãe. É reino em tudo. Ele não pôs limites. Eu vim para que tenha o reino nessa situação, em todas. E se você fala, Senhor, nessa área, na minha vida, o teu reino não tem sido manifesto. Eu não vejo justiça, eu não vejo alegria, eu não vejo paz. É tempo de restauração. Mas a restauração passa pela tua força e decisão em mudar essa situação. E isso é um direito de filhos. Isso é um direito, isso foi conquistado. Ele veio para trazer esse reino a todos aqueles que creram e se arrependeram e o declararam como filho. Se você é filho, você tem direito a viver nesse reino. Empregue toda a sua força para conquistar e viver a plenitude dele. Amém?